igreja, em nome de Jesus Cristo. Tira o Brasil das mãos dos corruptos, injustos, ditadores, criminosos, ladrões, narcotraficantes e marginais. Porque quem é honesto, patriota, conservador, decente, cristão e trabalhador não aguenta mais ser enganado e em tudo roubado pela criminalidade que se alastra como um câncer por todo o país e se infiltra em todas as áreas, criando um sistema marginal dominado pelos corruptos, ladrões, injustos, assassinos, traficantes e criminosos, filhos das trevas, instrumentos do mal. Deus Altíssimo, tome o controle desta nação e pelo teu poder e graça destrua todo o sistema da desgraça, arrancando pela raiz toda a bandidagem deste país, colocando-os na prisão e que eles não saiam da cadeia nunca mais. Amém. Amém. Tire o Brasil das mãos dos corruptos, injustos, ditadores, criminosos, ladrões, narcotraficantes e marginais. Porque quem é honesto, patriota, conservador, decente, cristão e trabalhador não aguenta mais ser enganado e em tudo roubado pela criminalidade que se alastra como um câncer por todo o país e se infiltra em todas as áreas, criando um sistema marginal dominado pelos corruptos, ladrões, injustos, assassinos, traficantes e criminosos, filhos das trevas, instrumentos do mal. Deus Altíssimo, tome o controle desta nação e pelo teu poder e graça destrua todo o sistema da desgraça, arrancando pela raiz toda a bandidagem desse país, colocando-os na prisão e que eles não saiam da cadeia nunca mais. Amém. 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 Deus Altíssimo, que está acima de tudo e de todos, proteja o Flávio Bolsonaro, guarde-o com os teus anjos, livre-o de todas as investidas dos inimigos, e que o Senhor levante o Flávio como presidente do Brasil, agora em 2026. Desfaça todos os rituais e quebre todos os pactos das trevas, feitos pelos filhos do maligno para tomarem os poderes do Brasil. Extermine de uma vez este partido das trevas e arranque pela raiz deste país toda essa quadrilha de petralhas de todos os poderes desta nação. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Ei, ei.
com os teus anjos e livre-o de todas as investidas dos inimigos. E que o Senhor levante o Flávio como presidente do Brasil, agora em 2026. Desfaça todos os rituais e quebre todos os pactos das trevas, feitos pelos filhos do maligno para tomarem os poderes do Brasil. Extermine de uma vez este partido das trevas e arranque pela raiz desse país toda essa quadrilha de petralhas de todos os poderes desta nação. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Se a nossa pátria é o céu, é que não devemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas neste mundo, nem com os filhos do maligno, como diz a palavra de Deus. Não devemos nos assentar com zombadores e escarnecedores de Deus, corruptos, injustos, mentirosos, ditadores, criminosos, pervertidos e imorais. Que são destruidores dos princípios e valores cristãos da Constituição, da justiça, das leis, da ordem, da verdade, da decência e da liberdade, dos que são honestos, íntegros, decentes, cristãos, conservadores, trabalhadores e patriotas brasileiros. Então, irmãos, não votem nesta quadrilha de petralhas e corruptos, roubadores e ditadores imorais, vigaristas e marginais, nunca mais. Ei! Tá ok, irmãos? Que são destruidores dos princípios e valores cristãos da Constituição, da justiça, das leis, da ordem, da verdade, da decência e da liberdade, dos que são honestos, íntegros, decentes, cristãos, conservadores, trabalhadores e patriotas brasileiros. Então, irmãos, não votem nesta quadrilha de petralhas e corruptos, de derrotadores e ditadores imorais, vigaristas e marginais, nunca mais. Não! Tá ok, irmãos? Se a nossa pátria é o céu, é que não devemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas neste mundo, nem com os
os filhos do maligno. Como diz a palavra de Deus, não devemos nos assentar com os zombadores escarnecedores de Deus. Corruptos, injustos, mentirosos, ditadores, criminosos, pervertidos e imorais, que são destruidores dos princípios e valores cristãos, da Constituição, da justiça, das leis, da ordem, da verdade, da decência e da liberdade, dos que são honestos, íntegros, decentes, conservadores, trabalhadores e patriotas brasileiros. Então, irmãos, não votem nesta quadrilha de petralhas e corruptos, roubadores e ditadores, comunistas, imorais e vigaristas, nunca mais. Não, tá ok, irmãos. A palavra de Deus diz que a nossa luta e guerra é contra principados e potestades desse mundo de maldades, injustiças, mentiras, alienação, criminalidades, corrupções, perversões, imoralidades, roubalheiras, perdição e de trevas. Então preste atenção, meus amigos e irmãos, para que Deus possa arrancar estes principados e potestades dos poderes desta nação. É preciso que vocês, patriotas, mudem esta declaração e não digam nunca mais: Brasil acima de tudo, não. Porque está errado. Digam sempre: Deus acima de tudo e de todos. Porque apenas Deus está acima de tudo e de todos, e não o Brasil e nenhum ser humano estão acima de Deus. Tá ok, irmãos? Então consagrem o Brasil 100% apenas a Jesus, que é o único Senhor dos senhores, da verdade, da decência, da justiça e dos exércitos. Aleluia. Irmãos patriotas, prestem atenção, votem em Flávio Bolsonaro presidente, mas não coloquem a fé, a esperança e a adoração em humanos, não. Pois apenas o Deus Altíssimo, Criador e Salvador, poderá libertar o povo brasileiro de toda maldição e escravidão, e arrancar os principados da injustiça e da corrupção dos poderes desta nação. Não digam Brasil acima de tudo, não, mas digam sempre Deus acima de tudo e de todos, porque apenas Deus está acima de tudo e de todos, e não o Brasil e nenhum ser humano estão acima de Deus.
para terem a vitória contra os principados da injustiça e corrupção. Mudem esta declaração e consagrem o Brasil 100% apenas a Jesus, que é o único Senhor dos senhores, da verdade, da justiça e dos exércitos. Para que Deus liberte esta nação das mãos dos mentirosos, corruptos, ladrões, injustos, ditadores, criminosos, perversos, inimigos de Deus, da justiça e da verdade. Oh, 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 oh. Pois diz a palavra de Deus que a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores desse mundo de trevas, e não apenas contra humanos injustos, perversos, corruptos, mentirosos e ladrões, que são instrumentos do maligno. Por isso, meus amigos, apenas Deus poderá vencer esta guerra por nós. Amém, Senhor da glória, da justiça e do exercício. Arranque pela raiz os poderes deste país, todos os corruptos, injustos, ditadores, criminosos, mentirosos, enganadores, perversos, roubadores, criminosos, fascistas, genocidas e imorais, que tomarão os poderes desta nação e que estão há tantos anos enganando e roubando a nação. E o povo honesto e trabalhador brasileiro, liberte os que são teus, para que não sejam mais enganados nem usados pelos filhos do diabo, mentirosos, alienadores, roubadores e imorais, para que eles não ganhem pra nada, nunca mais. Arranque pela raiz toda autoridade corrupta, injusta, perversa, criminosa e imoral. Livre o Brasil e o povo honesto, íntegro, cristão e decente desse terrível mal. Amém, Senhor da glória, da justiça, da verdade, da decência dos exércitos e da liberdade dos que são honestos, decentes e inocentes. Amém.
a nossa pátria é o céu. É que não devemos compactuar com os filhos do maligno e com as suas obras infrutíferas das trevas neste mundo. Injustiças, criminalidades, ditadores, mentirosos, alienadores, corruptores, roubadores do povo e destruidores da nação, das leis, da justiça, da ordem, da moral, da decência, da verdade e da liberdade do povo honesto, cristão, íntegro, decente, trabalhador e patriota brasileiro. Não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores e zombadores de Deus, dos valores e princípios cristãos. Amém, irmãos? Então que Deus liberte a todos de todo engano e alienação, para que não compactue nunca mais com os que praticam a mentira, injustiça, o crime e a corrupção e fazem o mal nesta nação. Amém, Jesus. Deus, a tua palavra diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, que o Senhor revele toda a verdade sobre Bolsonaro e sobre o ladrão e a quadrilha de petralhas que deram o verdadeiro golpe e usurparam os poderes da nação. E que todos saibam que Bolsonaro é honesto, um patriota íntegro, verdadeiro, decente, cristão, que teve seu intestino rasgado e foi caluniado, perseguido, julgado e condenado por seus inimigos, sem ter cometido nenhum crime. E saberão quem são os mentirosos, enganadores, corruptos e corruptores, injustos, imorais, indecentes, criminosos, genocidas, fascistas, nazistas que odeiam Israel, ladrões e marginais. E não votem nesta quadrilha 13 nunca mais. Liberte teu povo, ó Deus Altíssimo, de toda injustiça, desgraça, miséria, maldição, escravidão, mentiras, engano e alienação do dragão, a antiga serpente que enganou Eva e Adão. E há 50 anos vem enganando o povo brasileiro através dos comunistas, fascistas, esquerdopatas, mentirosos, criminosos, corruptos, injustos, ditadores imorais, ladrões e marginais. Ladrões e marginais.
Que país da inversão de princípios, de valores e da justiça é este, meu Deus? Pois aqui quem é corrupto, ladrão, bandido, injusto, mentiroso, imoral, criminoso, assassino, traficante, abusador e torturador de crianças e de pessoas frágeis e indefesas são tratados como pessoas do bem pelos direitos humanos, que na verdade é injustiça do mal. Pois quem é honesto, patriota, conservador, trabalhador, justo, cristão, íntegro e decente é tratado como marginal, julgado, condenado e preso injustamente. Quem nasce mulher quer ser homem, quem é homem se diz mulher e quer tomar o lugar delas. No lar, nos esportes, na Câmara, no Senado, em todo lugar. E onde vão parar? Quem é cristão de verdade e conhece a palavra de Deus já sabe. Pois a tua palavra diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. É uma advertência do Senhor encontrada em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que condena a inversão de valores morais e a relativização da verdade. Então, Senhor, liberte os que são teus de toda alienação e cegueira, para que não se corrompam, não aceite as mentiras do maligno e não se prostrem diante do dragão, a antiga serpente que enganou a Eva e Adão. E não se conformem com este mundo de maldades, criminalidades e injustiças. E não compactuem com as obras infrutíferas das trevas. Não! Amém, Jesus. Liberte o povo desta nação que é honesto, patriota, decente e cristão, que foi enganado, alienado e roubado em tudo há tantos anos pelos filhos do dragão. A tua palavra diz que todo mentiroso é filho do diabo e que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para trazer vida em abundância e vida eterna, verdade, justiça, luz e libertação das trevas, do engano, da mentira, alienação, corrupção, perversão, escravidão e perdição. Liberte os que são teus pelo poder do teu Espírito Santo, para que eles não sejam mais enganados nem usados pelo sistema do diabo e não recebam a marca nem adorem a imagem da besta. Amém. Jesus, liberte os que são teus pelo poder do teu Espírito Santo, para que eles não sejam mais enganados nem usados pelo sistema do diabo e não recebam a marca nem adorem a imagem da besta. Amém. Jesus. Mas o Senhor veio para trazer vida em abundância e vida eterna, verdade, justiça, luz
Que país da inversão de princípios, de valores e da justiça é este, meu Deus? Pois aqui quem é corrupto, ladrão, bandido, injusto, mentiroso, imoral, criminoso, assassino, traficante, abusador e torturador de crianças e de pessoas frágeis e indefesas são tratados como pessoas do bem pelos direitos humanos, que na verdade é injustiça criminosa. Pois quem é honesto, patriota, conservador, trabalhador, justo, cristão, íntegro e decente é tratado como marginal, julgado, condenado e preso injustamente. A tua palavra fala sobre isto. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. É uma advertência do Senhor encontrada em Isaías capítulo 5, versículo 20, que condena a inversão de valores morais e a relativização da verdade. Então, Senhor, liberte os que são teus de toda alienação e cegueira, para que não se corrompam, não aceite as mentiras do maligno e não se prostrem diante do dragão, a antiga serpente que enganou a Eva e Adão. Liberte o povo que é honesto, patriota, decente e cristão, que foi enganado, alienado e roubado em tudo há tantos anos pelos filhos do dragão. A tua palavra diz que todo mentiroso é filho do diabo e que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e que este mundo liberte o povo que é honesto, patriota, decente e cristão, que foi enganado, alienado e roubado em tudo há tantos anos pelos filhos do dragão. A tua palavra diz que todo mentiroso é filho do diabo e que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e desse mundo
muito unida e também muito corrupta, unida na mentira e alienação. Roubalheira, desgraça, injustiças, criminalidades e corrupção. Só tem canalha, injusto, imoral, perverso, mentiroso e ladrão. E rouba pai, filhos, rouba a mulher, tios, primos, companheiros, amigos, irmãos. Eita, família de pé través, esta família do ladrão. Que Deus livre o Brasil dessa desgraça e maldição, injustiças, criminalidades, miséria, escravidão e destruição. Que Deus livre o Brasil dessa desgraça e maldição, injustiças, criminalidades, miséria, escravidão e destruição. Esta família é muito unida e também no culto corrupta, unida na mentira e alienação. Roubalheira, desgraça, injustiças, criminalidades e corrupção. Só tem canalha, injusto, imoral, perverso, mentiroso e ladrão. E rouba pai, filhos, rouba a mulher, tios, primos, companheiros, amigos, irmãos. Eita, família de petralhas, esta família do ladrão. Que Deus livre o Brasil dessa desgraça e maldição, injustiças, criminalidades, miséria, escravidão e destruição. Que Deus livre o Brasil dessa desgraça e maldição, injustiças, criminalidades, miséria, escravidão e destruição. Oh, yeah. Oh, yeah. E destruição. Deus, liberte o povo que é honesto, patriota, decente e cristão, que foi enganado, alienado e roubado em tudo há tantos anos pelos filhos do dragão. A tua palavra diz que todo mentiroso é filho do diabo e que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E que este mundo já está dominado pelo maligno. Mas o Senhor veio para trazer vida em abundância e vida eterna com o Pai, verdade e justiça, luz e libertação das trevas, do engano, da mentira, alienação, corrupção, perversão, escravidão e perdição. Liberte o teu povo então. Liberte os que são teus pelo poder do teu Espírito Santo, para que eles não sejam mais enganados nem usados pelo sistema do diabo e não recebam a marca, nem adorem a imagem da besta. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E vida eterna com o Pai, verdade e justiça, luz e libertação
esta verdade aqui, irmão. Se você apoia e vota no 13, você não está votando apenas em corruptos, injustos, mentirosos, criminosos, pervertidos, imorais e ladrões. Você está compactuando com as obras das trevas e votando nos Exus, Pombagiras, Zé Pilintra, Tranca-Rua e todos mais que eles servem. Como você pode se dizer cristão e se assentar com corruptos, ladrões, mentirosos, injustos, ditadores, imorais, zombadores e escarnecedores de Deus? Então, tenha consciência e discernimento, meu irmão, e não vote nesta quadrilha, nunca mais, não. Pois não dá mais pra ter paciência com quem tem acesso às redes sociais e pode conhecer a verdade sobre todas as coisas. Ainda assim, prefere continuar sendo enganado, alienado e roubado por estes mentirosos, corruptos, roubadores e destruidores da nação, da Constituição, das leis, da ordem, da justiça, da verdade, da decência e da liberdade. De quem é honesto, patriota, decente, íntegro e cristão, que é julgado, condenado e preso injustamente sem ter cometido nenhum crime. Enquanto essa quadrilha rouba trilhões da nação, rouba também a consciência e a inteligência desse povo que tem sido enganado e roubado há tantos anos. E até quando, hein? Se existissem apenas as TVs, alienando como antes, poderia até dizer eu sou o PT, fazer o L de ladrão e continuar sendo usado pelo sistema da serpente. Ai, mas só continua enganado, alienado e usado. Quem quiser, quem não quiser, busca a verdade sobre todas as coisas e se arrepende por ter sido enganado e usado há tantos anos. E não vota nesse partido das trevas. Nunca mais. Se você não é corrupto, ladrão, bandido, injusto ou imoral, não compactua com este terrível mal, não. Tá ok, irmão? Vai. Deus, a tua palavra diz que a nossa luta e guerra não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades espirituais, dominadores das trevas. Por isso, Deus Altíssimo, liberte Bolsonaro e todos que foram julgados, condenados e presos injustamente, sendo honestos, cristãos, inocentes. E livre Bolsonaro de toda injustiça e tortura, cure as lesões, sequelas e enfermidades causadas pela facada, crime cometido por seus inimigos, criminosos, ditadores, injustos, corruptos e assassinos, instrumentos do maligno, que fazem tudo por poder e dinheiro, achando que vão precisar disso lá no inferno. Deus, livre Bolsonaro e todos que são honestos, íntegros, justos, patriotas, cristãos e decentes. Livra-nos, ó Deus, de toda injustiça, corrupção, roubalheiras, escravidão, condenação e criminalidades, dos que são injustos, mentirosos, ditadores, corruptos, ladrões, bandidos e imorais que tomaram os poderes desta nação. Arranque-os pela raiz dos poderes deste país e que eles não se levantem como autoridades nunca mais. E não permita que estes criminosos, ditadores e injustos coloquem Bolsonaro na prisão novamente. Não! Amém.
Atenção aqui, irmão. Se você apoia e vota no 13, você não está votando apenas em corruptos, injustos, mentirosos, criminosos, pervertidos e imorais. Você está compactuando com as obras das trevas e votando nos Exus, Pombagiras, Zé Pilintra, Tranca-Rua e todos mais. Como pode-se dizer cristão e se assentar com estes zombadores e escarnecedores de Deus? Então, irmão, tenha consciência e discernimento e não vote nesta quadrilha 13 nunca mais. Não, pois não dá mais pra ter paciência com quem tem acesso à internet e pode conhecer a verdade sobre todas as coisas e ainda assim prefere continuar sendo enganado e alienado por estes comunistas marginais, mentirosos e enganadores, corruptos e corruptores, roubadores e destruidores da nação, da Constituição, das leis, da ordem, da justiça, da verdade, da decência, da consciência e da inteligência desse povo alienado e roubado há tantos anos. E até quando? Hey, se ainda existisse apenas as TVs alienando como antes, poderiam até dizer eu sou PT, fazer o hélio de ladrão e continuar sendo alienados e usados por estes mentirosos, corruptos, ladrões, injustos e criminosos. Mas, atualmente, só continua enganado e alienado. Quem quiser, se não quiser, busca a verdade sobre todas as coisas nas redes sociais e se arrependem por terem sido enganados e usados pelos filhos do diabo e não votam neste partido das trevas